Olá, meus queridos amigos da FM TV. Vou falar uma coisa para vocês. Semana passada eu falei do livro 1808, né, do Laurentino Gomes. E também falei da Princesa Isabel, mais um pouquinho, da Regina Echeverria. Bom, aí eu comprei os outros livros do Laurentino Gomes que eu não tinha lido. Eles chegaram e eu os devorei, né? Literalmente em 4 dias eu devorei os livros do Laurentino. O 1822, o 1889. E aí, gente, eu fui mexer na minha biblioteca para arrumar uma coisa e descobri lá uma coleção de livros muito antigos que eram do meu marido e que eu não tinha lido. E nessa coleção tem o Otávio Tarquínio de Souza, A Vida de Dom Pedro I. Ó, encadernado, olha como é antigo. Dá uma olhada. É muito antigo, tá vendo? Mas eu fiquei apaixonada pelo Dom Pedro I quando eu li o Laurentino. Eu já gostava, conhecia a história de Dom Pedro, todo mundo conhece, né? Mas assim, quando você vai mais fundo, é muito bacana. Sensacional. Então, 1822 é um livro imperdível. E 1889 também, porque é a história da proclamação da República. E tem uma coisa engraçada nesse livro, um detalhe. A gente sempre pensa que Dom Pedro II, né, quando foi deposto, quando caiu a monarquia, a gente pensa que ele sofreu muito, que foi horrível para ele, mas não é bem assim, não. Porque Dom Pedro II tinha muitos pensamentos republicanos. Ele chegou a dizer que gostaria de ser um presidente da República e não um monarca. É engraçado. A gente não aprende essas coisas na escola, né? Precisa ler o Laurentino Gomes. E existe um mito, né, minha gente, sobre a nossa história. Essa história de que as revoluções no Brasil, né, a independência, a república, foram revoluções de flores, era assim que falavam, né? Enfim, sem derramamento de sangue, coisas pacíficas. Não foi bem assim, não. Né? O Laurentino Gomes mostra isso e mais na frente a gente vai ver fotos disso também, porque, na verdade, para consolidar a unidade nacional, para que o Brasil não se fragmentasse depois da independência em várias republiquetas, né, como aconteceu com o resto da América Latina, né, que viraram várias repúblicas e algumas republiquetas, né, teve guerra mesmo. Por exemplo, o 2 de julho, na Bahia, é o verdadeiro dia da independência do Brasil. É comemorado, celebrado, é uma festa maior do que o carnaval e a mídia nem toma conhecimento. Por quê? O 2 de julho comemora o 2 de julho de 1823, quando os baianos expulsaram de Salvador os últimos portugueses que ainda estavam lá, né? Então, a Bahia considera que o 7 de setembro não é a data da independência, não é o grito do Ipiranga, é
a expulsão dos portugueses, dos últimos portugueses de Salvador. Então, para os baianos, a independência é comemorada em 2 de julho, remete a 2 de julho de 1823, quer dizer, quase um ano depois do 7 de setembro de 1822, o grito do Ipiranga. Só que ninguém comenta isso, ninguém conta, ninguém fala, só os baianos que sabem. E isso está errado. Eu acho, essa é a minha opinião, né? A gente devia comemorar também o 2 de julho, como comemora o 7 de setembro. Ironicamente, né? A Bahia tem uma avenida importante, com prédios residenciais importantes, chamada Avenida 7 de Setembro. E os baianos falam Avenida 7, só. Então, eu super recomendo todos os livros do Laurentino Gomes, tá? Virei fã absoluta dele. Tá aqui, ó. Comprei mais 3. Os 3 volumes sobre a escravidão. Mas esse vai demorar um pouco para eu ler, porque eu vou ler primeiro os do Otávio Tarquínio de Souza, lá, os do meu marido, os antigos, a história do Dom Pedro I. Mas um dia eu vou ler, depois que eu terminar, e aí eu te conto. Por enquanto, eu recomendo para você esses livros do Laurentino Gomes. Olha, entender a história é muito, muito importante, né? A gente tem que compreender como é que o nosso povo, a nossa história, tudo isso foi se formando e virou isso que somos nós hoje, né? E às vezes, um país bem difícil de compreender, né? Não é, Felipe? Ele hoje está agitado, ó, tá aqui no meu cabelo, bagunçando tudo. É isso, gente querida. Então, super recomendo para você os livros do Laurentino Gomes, principalmente esses 3, 1808, 1822 e 1889, que são, claro, respectivamente, a chegada e a estadia de Dom João VI, rei de Portugal, no Brasil, fugindo de Napoleão, né? Depois, a declaração, a proclamação da independência pelo Dom Pedro I, e aí tem muito da história do próprio Dom Pedro, e depois o filho dele, o reinado de Dom Pedro II e a sua deposição com a proclamação dessa triste república que a gente vive até hoje no Brasil. É isso. Eu sou Isabel Fon de Vasconcelos Caetano. Sou escritora, tenho 21 livros publicados. Esse aqui é o Felipe e essa aqui é a nossa janela da Paulista. Um beijo para você, um super feriado de Páscoa e até a próxima.